Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e os que nos acompanham pelas redes sociais, colaboradores da casa, bom dia. Vamos apresentar de maneira resumida uma retrospectiva do Instituto de Previdência da Prefeitura Municipal de Vilhena. O IPMV foi criado em 14 de março de 2006, por meio da Lei 1963/2006, na gestão do prefeito Marlon Donadon. Desde a sua criação, não passou por qualquer tipo de reforma. A que ocorreu em 2023 e aprovada no início de 2024, mesmo que não totalmente, foi a primeira em 17 anos. A Previdência Nacional, por outro lado, sofreu várias alterações durante esse período. A reforma do Instituto foi motivada, inclusive, devido à implantação da reforma da Previdência, por meio da Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que estabelece regras que são aplicáveis direta e imediatamente a todos os entes da Federação, com ênfase dada ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência. A reforma municipal foi explanada em pelo menos 3 reuniões, 26 de maio e 17 de julho de 2023, ambas no auditório do IPMV, e em 7 de agosto de 2023, na Câmara Municipal, considerada como audiência pública. Nessas reuniões, estiveram presentes representantes do próprio Instituto, do Conselho Administrativo e Financeiro do Instituto, do Conselho Fiscal do Instituto, o Sindisul, o prefeito, vice-prefeito, vereadores e colaboradores. O Sindisul, em nenhum momento, se manifestou enquanto se estava construindo o projeto da reforma, ou seja, não foi conversar com a consultoria contratada pelo Instituto, ou mesmo com a direção do Instituto, no sentido de conhecer a reforma, propor alterações, modificações, exclusões, inclusões, etc. Somente em 31 de janeiro deste ano, quando a reforma já estava pronta e devidamente acordada pelo Conselho Administrativo Financeiro e na iminência de ser aprovada pela Câmara, é que se mostrou interessado em querer modificá-la ou alterá-la. E aqui cabe um parênteses. Em 25 de janeiro, enviamos uma mensagem via celular ao presidente do Sindisul, sugerindo que fosse contratada uma empresa para elaborar também uma reforma, para que fosse confrontada com a do IPMV. Informamos, inclusive, o custo de tal serviço. Sugerimos também que entrasse em contato com o Tribunal de Contas do Estado, informando aquele órgão que a situação estava sendo vista e que a solução, se não definitiva, seria colocada em pauta para discussão e votação dos colaboradores municipais. Não recebemos qualquer comentário sobre tais sugestões e informações, demonstrando, pelo menos para nós, que não estava sendo dado, de fato, o devido valor à questão. O Conselho Administrativo e Financeiro do IPMV concordou com a reforma, conforme atas de números 309 e 316, de 11 de maio de 2023 e 17 de julho de 2023, respectivamente. Abrindo outro parênteses aqui, é importante informar que em junho de 2022 foi implantado o PCCR, Plano de Carreira, Cargo e Remuneração dos Servidores, sem qualquer impacto atuarial. Entendemos que o Executivo, à época, deveria ter feito esse estudo e informado a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por sua vez, encaminhou 2 correspondências informando a gravidade da situação do Instituto, dirigida ao senhor prefeito e ao senhor presidente da Câmara, e que providências urgentes fossem tomadas. Tem-se dito que, para o IPMV melhorar sua arrecadação, é necessário que haja contratações de novos colaboradores. Isso, por si só, não resolve o problema. Todavia, somente como informação, a gestão Flori já fez mais de 90 contratações. E se não fez mais, foi exatamente pelo engessamento orçamentário. Podemos perguntar, e de quem é a culpa e ou responsabilidade pela situação do IPMV? Respondemos, de todos nós,
das gestões passadas do Instituto, que deveriam ter alertado sobre a situação há muito mais tempo, dos gestores do município, que, com exceção do executivo atual, nenhum outro nesses 17 anos se preocupou em estancar o déficit atuarial do Instituto, do Poder Legislativo Municipal, que não se atentou em verificar como andava a situação do IPMV, do Tribunal de Contas do Estado, que somente agora, salvo o melhor juízo, está pressionando ou mesmo exigindo uma solução sob pena de responsabilidade do gestor municipal, do presidente do Legislativo, incluindo aí os demais vereadores. E o que teria que ser feito? Fazer uma reforma, tal como ocorreu várias vezes a nível nacional, e que foi feita pelo IPMV. Não foi a prefeitura quem fez, não foi o prefeito quem fez, foi o Instituto, de maneira responsável, quem fez. Após aprovar a reforma, que foi feita parcialmente, e, por fim, alterar artigos da lei orgânica que ainda carece de aprovação nesta casa. Um terceiro parênteses aqui. Os vereadores que tiveram a coragem de enfrentar o problema estão sendo duramente criticados por parte dos colaboradores municipais e até por parte de seus pares. Todavia, nós, vereadores, que aprovamos, mesmo que parcialmente, a reforma, tínhamos e temos plena consciência que fizemos o que teria que ser feito. E, aproveitando o momento, conclamamos e apelamos para que a aprovação seja completada. De nada adiantará protelar, terá que ser feita. Vereador, você me concede uma parte? Sem dúvida. Só para deixar clara a situação, por exemplo. O que a gente fez aqui foi chamar ali para uma conversa que nunca ocorreu, que não teve boa vontade de ter. Talvez o propósito nem seja aprovar para ter quem atacar, entendeu? Então, assim, eu acho que faltou essa habilidade de diálogo, eu acho que está em tempo ainda de ter esse diálogo, ter essa conversa, para que aí, de fato, a gente consiga alcançar o objetivo maior, que é fazer uma reforma justa, que é resolver o problema de déficit do IPMV. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Então, eu estou à disposição para ser feito isso, como sempre me coloquei. O que está faltando é, por parte do Executivo, boa vontade em conversar, de repente. Senhor presidente, agradeço a parte. Posso fazer uma parte aqui, meu vereador? Dizer que criou-se um revanchismo tão grande dentro dessa reforma, e de fato esse revanchismo não partiu do lado daqueles que a aprovaram, e dizer que foi sim estendido ao diálogo. Por várias vezes o sindicato, o IPMV chamou, foi feito audiências, foi feito reuniões constantes no gabinete e aqui na Câmara também. E dizer que o revanchismo foi de um outro lado, não do lado da aprovação, foi tão grande que até uma emenda, salvo engano, do vereador Zeca, que foi uma emenda para que não precise se fazer prova de vida a partir de 60 anos, foi rejeitado pelaquela parcela, e que era um benefício para o servidor, foi rejeitado, foi aprovado por aqueles que aprovam a reforma, e foi votado contra por aqueles que têm uma oposição política partidária ao Poder Executivo. Ou seja, um benefício para o servidor, veja só, um benefício para o servidor, que era prova de vida, não precisava fazer prova de vida a partir de 60 anos, foi rejeitado por uma parte. Outra coisa também foi a emenda do vereador Tabalipa, para que caso o cônjuge assassine, ou seja, cometa um homicídio com aquele que é detentor da aposentadoria, ele não tem o direito de receber a aposentadoria, porque é para não ter aquele caso de matar para poder ficar com o dinheiro da esposa ou do esposo. Ainda assim também foi votado contrário por alguns integrantes do parlamento que se opõem politicamente. Então, assim, fala-se nessa situação, mas há uma grande incoerência, porque a um lado se abre o debate e ao outro, simplesmente por não gostar da posição política, vai lá e reprova inclusive o que é bom para o servidor. Obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria da parte também. Pois não. Realmente essa matéria veio para casa. Nós gostaríamos sim de ter conversado, inclusive foi chamado até dentro da sala da presidência para a gente falar, mas eu acho assim, o senhor quando cita que alguns se aproveitou disso politicamente, seria bom falar nomes, porque sempre eu respeitei muito o vereador, todos os companheiros, independente da posição política, que hoje um fala de situação de oposição e situação,
a gente passou 4 anos aqui que teve situação que era oposição e eu respeitava essa questão. Outra coisa que a gente vê aqui, que está sendo falado, que teve a oposição se aproveitou disso. Quem se aproveitou disso não foi a oposição, não, foi a situação que foi lá, através não sei de quem, fazer banner falando que era só 8 vereadores que faziam, que faziam bem para a cidade. Eu fui prefeito dessa cidade, eu sou vereador, eu moro aqui, eu amo essa cidade, jamais eu faria alguma coisa para prejudicar a cidade, vereador. Então, quando o senhor falar, o senhor cita nomes, por favor, porque senão fala muito aleatório e, jogando uma responsabilidade para cima de alguns que não faz esse tipo de política. Vereador Ronildo, o que eu falei que eu preciso citar nomes? O que eu falei? O que eu falei que eu preciso citar nomes? Não, o que o senhor falou é que a oposição... Eu não falei nada de oposição. Falou nada. que Quer os que eu leia de vereadores novo? que votaram contra... Quer que eu leia de novo? Se beneficiar. Então, o bom... Eu vou ler de novo eu aqui. não faço esse tipo de política, vereador. Não estou fazendo nada eu não de faço esse oposição tipo a de ninguém. política de querer jogar a responsabilidade de uma matéria ou de outra que não concorda em cima de uma oposição querendo fazer pressão para votar uma coisa que a gente não entende que eu não vou votar e pronto, hein? Eu estou falando em verdades. Obrigado, vereador. Eu estou falando em verdades quando eu digo que os vereadores que votaram a matéria estão sendo duramente criticados. Isso é em verdade? Não, o senhor falou que os vereadores que votaram na oposição ainda estavam tentando fazer política em cima dos que Onde que eu votaram. fiz isso? Na onde que eu li isso? Por O senhor favor. falou agorinha. Vou ter que ler de novo. Então, vereador, Não, que eu falei isso. só para deixar claro, eu concordo da situação e oposição e eu acho que cada um tem que respeitar a visão do outro, entendeu? Então, muito obrigado. Eu acho que não é na pressão, não é fazendo um texto que para a sociedade ou para quem quer que seja que vai ser votado uma matéria que tem que ser dialogado. Senhor presidente, só para terminar o que o senhor falou, foram feitas 3 reuniões. Então, houve sim possibilidade de se propor outra coisa. Foram 3 e eu citei aqui. Eu citei que os vereadores que tiveram a coragem de votar a matéria estão sendo duramente criticados. Eu estou criticando os demais vereadores? Não, onde que está escrito aqui?